Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, é, sobre um lado da física, né, que estuda ou busca resoluções, né, de aprender a organizar o lado elástico da natureza, né? Aquilo que distende uma matriz de resolução de matéria, né? Então toda matéria ela tem, a gente sabe na química, que ela é formada por átomos. E aí, dentro das misturas dos átomos, a gente tem a, a, a combinação desses átomos e entre as escalas vivas e não vivas que desexpressam para nós o equilíbrio da adequação, a adequação da digestão e recomposição da vontade de digestar, né? A gente tem esse motor de uniformidades nas nossas relações e não só nós, mas todas as vidas, né? E dentro disso a gente tem complexidades. O que são complexidades? A gente tem vários tipos de organizações. E esses vários tipos de organizações, esses vários tipos de matérias, elas sobre a gerência de energias, de forças, dentro da mecânica, elas vão sofrer um tipo de reação, né? Esse tipo de reação desinforma para nós o lado relativo é, que encontra para nós a informação, né? Então, cadenciando essa informação, a gente desrevela para nós esse, esse algarismo, né, que despartilha em escala um ritmo de reação. Então vamos abrir um pouco o intelecto antes de entrar propriamente dito na teoria mais complexa e organizada da rede de educação. Tá. Então, a elasticidade, ela permite o quê? Ela permite desorganizar uma matéria. Ela desorganiza uma matéria em, em razão de seu coeficiente de integração. E aí, o que é coeficiente de integração? Ora, a gente tem quando a gente cola, né, a força ela cola, ela une. E quando a gente une coisas, substancialmente essas coisas elas têm as características da união. Essas características que formam para nós receitas de escalas de produtos. Então, quando eu quero um produto com determinada característica, eu consulto as tabelas
e elas me informam qual ingrediente eu devo condicionar em determinada porcentagem, né? Proporção. E aí, essa proporção ela vai fazer a força que eu preciso. Dentro dessas forças, dessas receitas, a gente tem a característica elástica. Bora render essa característica elástica. Então, algo que a gente faz muito na vida é puxar. Puxar é o mesmo que a gente esticar. Esticar as fibras. Então, nós até mesmo conseguimos revelar o sentimento desse esticar as fibras, principalmente quando a gente acorda. A gente sempre leva um tempo para esticar as fibras ao máximo ou até mesmo ao mínimo necessário para a união, para o controle de si, para o controle, né, para dizer a ordem do organismo. Então a gente está o tempo todo puxando. Vamos ver uma desadequação desses puxos e empuxos. Bom, se a gente observar a nossa anatomia aqui, ó, a gente tem vários ligamentos. A gente chama articulações. Então, se a gente fazer a anatomia é dividir em partes. Anatomia é dividir em partes. Dividir em partes. E se a gente fizer isso com o nosso organismo, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter um organismo. E se a gente dividir esse organismo em partes, ó, a gente vai ter vários organismos menores, né? Vários organismos menores. E aí esses organismos, eles vão portar os seus coeficientes de coeficientes de integração. E sabe quem que entrega as características desse coeficiente? É a célula. A célula é responsável por essa característica. E essa célula, para nós, é como se fosse um caldeirão, né? E nesse caldeirão a gente tem receitas de mais ou menos algumas coisas, né? A gente sempre tem o mais e o menos em determinadas proporções que a gente chama escalas de matriz. Quando a gente organiza uma matriz, a gente sempre vai ter mais ou menos em determinada região. Isso é análise espaciogeométrica de uma uniformidade. E cada um desses elementos tem os seus prováveis entornos movimentos, né? Dependendo das reações que desadequalizam elas em suas localizações mais viáveis de circuitos ativos, de integração desse organismo mais complexo. Bom, então, quando a gente tem a elasticidade, ela desescala. A gente tem a escala elástica. Por que a gente tem a escala elástica? Porque um produto formado por essas receitas, ele consegue, dependendo da união, ele consegue sofrer a desescala, ó.
desescala de elasticidade, ok? Então, dependendo de quantos desescalas a gente tem, a gente dividindo essa desescala por qualquer número, né, maior do que 1, a gente vai obter um ritmo de pedaços escalares, né? A gente desescala esse essa matéria, esse produto. Então toda a desescala torna a elástica, ela afina. A gente tem que entender que ela afina a matéria. Então ela desafina a matéria, a força elástica. Legal? Ela vai desafinar. Só que existem matérias que precisam de ser desafinadas para entrar em afinações. Vou dar um exemplo. Quando você chega em um determinado local, né? Quando você chega em um determinado local, esse determinado local, ele dita para você a afinação. E essa afinação é subjetiva frente à força social. Por exemplo, se você vai numa festa, você tem uma certa afinação de vestir, né? Uma escala de desafinação de vestir. Quando você tem essa escala, você consegue esticar ela e chegar em um vestido que é preso pelo comando da afinação social. Se você sai desse quadrante, sabe o que acontece com você na realidade das outras pessoas que seguem a regra? Você é acidentável. Você é fraturante. Né? Você é contra a regra, você é desvio padrão. Você é um elemento diagnostificador. Né? Então, quem olhar para você e se parecer com você no vestimento, quer dizer que está doente da falta de afinação dessa organização, ok? Vou dar outro exemplo. Na igreja, você não vai para a igreja com qualquer vestimento. Você precisa dessa afinação. E essa afinação é um exemplo de elasticidade. Só que essa elasticidade, dentro desse poder de controle, a gente chama de plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? São arranjos de neurônios. Né? Vamos supor que a gente tem essa rede de neurônios aqui, ó. E essa rede de neurônios, ela consegue fazer arranjos e descontar a probabilidade de investir para um objetivo. Porque o objetivo, ele sempre tem a sua afinação. Ok? Só que a gente sempre faz uma força elástica em algo com um objetivo. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente vai pegar um pote que está... Quando a gente vai acordar, a gente subjetivamente a gente tem um objetivo. Quando a gente vai... Vamos lembrar o ursinho Puff lá no desenho, né? A gente tem um armário aqui e um pote de mel aqui, ó, bem aqui.
mel. E o ursinho Puff, né? Ele Ixi, eu não sei desenhar. Vamos tentar pegar aqui. Ursinho Puff. Então, ó, ursinho Puff. Para ele pegar o mel, né? Ele fica lá calculando, pulando, ele fica pulando, tentando pegar o mel, né? Ele fica olhando lá para cima, tentando pegar o mel, né? Então ele, quando ele faz esse movimento com as mãos, que ele tá aqui, né? Antes de fazer isso, ele tava aqui, ó. Ursinho Puff. Ele tava aqui assim. Opa. Tentando pegar, né? Fazer a força elástica no corpo dele para poder tentar pegar. Digamos que ele tava aqui assim, tentando pegar o Vocês entenderam, né? Que tem um objetivo. A força elástica, ela se aplica com um objetivo. Então, muitos investigadores, eles vão pegar a rima da força e organizar a função orgânica que desemprega por isso que mecânica e a física mecânica ela é muito importante na medicina, porque ela é um elemento discriminante dos pretendentes, dos agentes patológicos, né? Então, cada característica de um ser lhe torna mais dependente de um crime patológico para consigo, né? Por exemplo, pessoas com o comportamento do ursinho Puff que possuem essa rima de desafinar, de desafirmar-se por objetificações, têm tendências a patologias em comum. Então a gente cria uma sabedoria desses agentes de reações em comum pela grade de forças empregadas, porque toda força que um corpo aplica tem um objetivo. Anota essa daí, ó. Toda força tem um objetivo. E por mais desestético de plano que pareça, por mais escondido que pareça, ela é muito reveladora. Porque cresce igual milho e pode humilhar as pessoas por exagero. E aí vocês têm o famoso pecado. Só que esse pecado, que são 7, na 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Por quê? Porque esses 7, eles representam o desvio. Aqui, ó. Vamos pegar aqui um 7. Outro 7.
né? Se a gente fizer vários sets aqui, ó. Se eu pegar aqui e fizer assim, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um set. 7, 7, 7, 7. Se a gente pegar isso aqui, ó, o 7, ele ele representa para nós a peça, uma peça que desvia do núcleo de 6 apegos. O que significa esses 6 apegos? Olha só. A gente tem um núcleo, a gente tem né? Mais ou menos isso daqui, ó. Na verdade, a gente faz mais ou menos assim, ó. Né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa 6? 6 significa, para nós, uma fixação. Você sabe fazer isso? Sei. Mas você sabe mesmo? Sei. Mas você sabe mesmo? Sei. Então, mas você sabe mesmo? Sei. Mas você sabe mesmo? Sei sim. Sabe mesmo? Sei. Então, o conjunto de sei a gente chama de sei e o eco do sei. 6. 6. Só que em algum determinado momento, esse S aqui, ó, que é o eco, o que é o eco? Não é o esticar? É S, tiçar, ticar, tiçar, dessecar. Então, esse S aqui, ó, ele vai desacelerando a partir do controle de pedal. Né? Então, você pedala esse S. 6, 6, 6, 6, 6. Então, esse pedal é aqui, ó, é a fatia aqui, ó. Né? Então, aqui, ó. Então, você tem vários ritmos de desfatiar esse vetor de aceleração de sei. De seitas, de seitas, de setas. Ok? Setas, setes. Ok? Setes, setas. Sete com ângulo. Né? Esse 7 com ângulo, ele representa o meio de controle, ok? E aí, quando você tem um objetivo e você tem um meio de controle a esse objetivo, você tem setas que programam passos, etapas. E aí dentro dessas etapas, você consegue melhor controlar esses 6. Né? Quando você chega ao 7, isso quer dizer que você tendenciosamente desobedeceu o sei. Você desacetou-se, né? Você cansou, você foi desafetuado por um 7. E aí esse 7, ele vai pegar e vai revelar um desfecho no núcleo da sua contração. Esse desfecho no núcleo da sua contração vai fazer defeito em todo esse ciclo de sistemas em função de um organismo, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, fisiologia, sistemas, a gente vai ver que a gente consegue dividir o nosso organismo em vários
em vários sistemas. E cada um desses sistemas, ele se habilita descontraindo o outro, né? Você tem um sobre o outro e o outro sobre um, né? E assim, o resultado disso vai desse resultado sobre outro e do outro sobre um. E assim a gente tem a corrente de razões acorrentadas. Essas razões acorrentadas, elas buscam, dentro do objetivo, a configurança constante. E essa configurança constante, ela precisa puxar para contar. Agora a gente vai saber. A gente vai puxar para contar ao organismo o limite, né, o aguentar de quê? O aguentar dessas razões acorrentadas. Das razões acorrentadas. Porque aí você vai conseguir se vencer ou ser vitorioso, como o ursinho Puff, né? Nessa ocasião aqui, ó. Legal? Bom, a elasticidade é legal. Ela consegue fazer configurações no corpo de forma que você mexa com a estética. É outra parte da educação da força elástica. O lado estético do organismo, ele só descumpre com sua função de embelezar quando a gente consegue a receita elástica. Receita de trabalhar com a força elástica. Por quê? Porque para que a gente aconteça a estética, a gente tem 3 bilhões ou 36 bilhões, se eu não me engano, de células. Cada célula é alguma coisa mais ou menos assim, ó. E aqui a gente tem um elo de ligação. Então cada célula é uma corrente de razão. Cada célula é uma razão acorrentada por um objetivo. O objetivo é transmitir sensação. Transe de sensação. Só que às vezes ela só vai conseguir uma transição boa se ela se afinar. Se ela se elastificar. Só que não é só o movimento que faz isso, né, que afina. É a sabedoria da gestão alimentícia também. Então, nós estamos há séculos buscando descobrir as resoluções que vão salvar as nossas vidas dentro das belezas e das saúdes e das escolhas, né? Que a gente desimporta transacionar das sensações para colher em nós mesmos, ou até mesmo ajudar as pessoas a colher nelas mesmas, como o sentido do professor, né? O sentido da educação, da transmissão de caracteres. Aí agora a gente pode sim entrar na base mais puxada para a teórica da escola, né? A força elástica a gente chama de
força Fel. Força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, por exemplo, uma mola, borracha ou elástico. Então tá vendo o que ao lado da educação média faz? Ela mediocraliza os seres, desentregando apenas pontas de design, de encontro de encantamento, né? De encontro de entendimento, né? Então a gente tem a mola, borracha, ou até mesmo o elástico. Tudo bem. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou se comprime. Então vamos pegar aqui, vamos abrir aqui. Deformação sobre força aplicada. E aí a gente tem dois elementos, né? Duas setas que correm, né? A gente tem a contração, a gente tem vamos pôr que a gente está aqui, ó. A gente tem a contração, vem para cá, e comprime a esticação, que vem para cá. Tá vendo? Então a gente vai para trás ou vai para frente. Como exemplo, pensemos numa mola presa num suporte. Se não houver uma força atuante sobre ela, dizemos que ela está em repouso. Por sua vez, quando esticamos essa mola, ela criará uma força em sentido contrário. Note que a deformação sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Então, olha aqui. Vamos juntar isso aqui e vamos dizer que isso aqui é a nossa mola. Temos uma mola aqui. E aí nessa mola, né, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode esticar ela, né? Ou comprimir ela. Ó. É mais fácil a gente desenhar uma mola, né? Vou pegar aqui. Agora sim. Então aqui, ó. Eu comprimo ou eu elastifico, né? Eu puxo ela. E às vezes ela natural ela assim, né? E é que o desenho está mostrando. Note que a deformação sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Sendo assim, quanto maior a força aplicada, maior será a deformação da mola, como observamos na imagem abaixo. Então, nós temos as características da mola, e essa mola, quando ela se prende a algo aqui, ó, que é mais forte que ela, né? Ela começa a, desse ponto, desescalar, ó. Eu prendi ela aqui. Desse ponto, ela vai desescalar. Olha só. O descomprimento. Esse descomprimento, ele vai ter relação com as características da mola. E essas características da mola, a mola dita
a força de descomprimentar, né? Força elástica. Olha que legal. Essa é a mola normal. E aí quando eu coloco um peso sobre ela, ó, o peso que é a unidade do peso faz a diferença na mola. Se eu coloco 2, a gente vai ter 2 unidades de peso. 3 unidades. É isso que está mostrando aqui. Bem tranquilo, né? Então, a receita para calcular esse peso, né? Peso é igual a deformação da mola, né? Ó. Para calcular, fórmula da força elástica. Fórmula da Fel. Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke. Vamos anotar o nome dele? Robert Hooke. Chamada de Lei de Hooke da força elástica. Então, a força ela vai ser K vezes X. Então, quando a gente quiser saber qual que é a força aplicada no elástico, ó, na matéria elástica, a gente vai colocar a constante elástica. A constante elástica é as características do elástico. Então, cada material ele vai ter uma característica diferente. Lembra que a gente falou desse U aqui, ó, que nessa célula aqui a gente pode colocar mais e menos sobre várias proporções, né? E aí o cruzamento deles ou o descruzamento deles vai fazer um fenômeno elástico, no sentido da transmissão, da transição. A gente comentou aqui, ó. Transe de sensação. Pegando que aqui é uma célula, né? E aí, cada material vai ter a sua. E X vai ser a variação sofrida pelo corpo elástico. Variação sofrida pelo corpo. A variação é sempre o delta final menos delta inicial. Final menos delta inicial. Essa é a variação. No caso do desenho, seria essa parte aqui menos essa. Então, essa seria a variação 3x. Bom, essa é a fórmula. E as unidades de medida são N sobre M e M, né? Constante elástica. Agora vamos ver o que é a constante elástica.
Vale lembrar que a chamada constante elástica é determinada pela natureza do material utilizado e ainda por suas dimensões. Vamos pegar aqui, ó. Tabela de constantes elásticas. Isso é legal demais. Coisas que são constantes, elas precisam de receitas, né? Então, ó, constante elástica. Então, essa constante elástica, por exemplo, uma massa de pão, né? Essa massa de pão vai ter a constante elástica somente se for obedecida a receita de composição dos ingredientes e da mistura, que a gente chama de preparo, né? Então você só vai ter o sucesso, a vitória no final, a constante elástica, se você sintetizar a receita, se você obedecer às ordens. E aí cada matéria tem, vamos pegar aqui, ó. A gente tem tabelas, igual eu falei, que desimprimem para nós esses arquivos numéricos de obediência, né? Então, quando um corpo chega ao final obedecido, ele chega com determinado coeficiente elástico. Então, se você chega num ambiente e você está constrangido, né? Quer dizer que você não tem ou não obedeceu a receita para obter a constante elástica desse ambiente. Por exemplo, você foi visitar a sua avó, porque esse é o reparo que a gente precisa para poder crer na força dessa ciência, né? Você foi visitar sua avó. E aí, quando você chegou lá, você ficou um pouco. No começo você entrou e aí você ficou um pouco constrangido, né? Seu corpo ficou um pouco constrangido. E aos poucos seu corpo foi se soltando até que ele chegou na receita do coeficiente elástico da estabilidade proposta naquele ambiente. Só que aí chegou alguém nessa residência. E esse alguém proporcionou modificação na receita, né? E aí essa modificação na receita pode ter mudado pode ter conduzido a sua estabilidade elástica para uma contração para ser entendida como pouca ou mais do que precisava. Aí muitos de nós fazem essas variações, esses concertos a partir das idades subatômicas no percurso de dirigir a nós mesmos a partir das referências dos outros que nós digerimos a partir dos contatos. Por exemplo, de colegas ou amigos de colegas. Então a gente sempre dirige a nós mesmos a partir dessas retroproduções de digestões de sensações para que a gente conserte nosso coeficiente de elasticidade. Porque a elasticidade, ela delineia a nossa concentração motora. Ela freia os nossos pulsos, né? Eu posso fazer assim, tentar esticar, ou fazer assim. Então ela acerta o movimento, né? E entrega uma boa imagem.
E sempre uma boa imagem é bom para que você seja saudado por essa imagem, né? A menos que as pessoas sejam como eu, saibam disso e saibam até calcular e as modificações que cada ser pode desempenhar em um ambiente. Aí a retração, os trabalhos ficam competitivos, né? Competitivos. Porque se um sabe e o outro sabe, né? A gente tenta desse sabe para esse sabe fazer a interconexão desse vitória, né? Desse ângulo de sabedorias, desse arcos de saber e fazer a transmissão ao organismo, ao ambiente, para essa antena aqui, ó. Né? E aí ela começa a gerenciar os nossos acordos. Ai, ai, ai. Então quem já viu a feiticeira, essas coisas assim, sabe que, né, é, elas usam um turbante, né? Esse turbante ele representa essas sabedorias. Uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. É um exemplo aqui de exercício. Vamos lá. Uma mola apresenta uma das extremidades fixadas em um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Então, a gente já tem a deformação de 5 metros. Determina a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 nanômetros. 110. Eu errei. 110. A força elástica, né? O coeficiente elástico. Para saber a intensidade da força exercida sobre a mola, devemos utilizar a fórmula da lei de Hooke. F é igual a K vezes X. K é 110 que ele deu, né? E X é 5. F vai ser 550. Força elástica, né? 550 N's, né? A intensidade da força aplicada. Newtons. Acho que é newtons. Essa é a intensidade da força aplicada. Exemplo 2. Determina a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newtons e sua constante elástica é de 300 newtons por metro, né? Acho que é isso. Então aqui ele já mudou, ele deu o Fel e deu o K. Pera aí, deixa eu ver. Determina a variação de uma mola. Variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newtons. Então, Fel é igual a K vezes X. 30 newtons é igual a... sua constante elástica é 300 newtons por 300 newtons por metro vezes x.
Então, x aqui, ó, x vai ser igual a 30 dividido por 300, né? Vai ser 0,3. Não, 0,1. 3 dividido por 3 é 1, né? 0,1 metros. Legal, legal. Por último, vamos ver a energia potencial. Energia potencial elástica. Potencial elástica. A energia associada à força elástica é chamada de energia potencial elástica. Ela está relacionada com o trabalho realizado pela força elástica do corpo que vai da posição inicial até a posição deformada. Então a gente tem um triângulo aqui e triângulo aqui, ó. Pô, a gente tem um triângulo aqui. Então esse aqui é o 0 e esse é o 1. Né? Olha só. Se a gente pôr isso aqui, ó, a gente vai ter que esse é semelhante a esse. E aí a gente consegue, pela escala da elasticidade, calcular a energia potencial. Por quê? Porque é igual quando a gente pressiona uma mola e solta. A energia potencial é essa. É o tempo que ela demora para desenformar. Ou é a força, né? A fórmula para calcular a energia potencial elástica é expressa da seguinte fórmula: energia potencial elástica. EP é igual a constante, né? Constante elástica multiplicada pela medida de deformação do corpo elástico ao quadrado sobre 2. 2. O que acontece? Você comprime e você descomprime. Esse descomprime, né? É a reação do comprime. A gente tem a ação e a reação. Então a gente tem duas etapas, né? Uma, duas. Ok? Né? Uma, né? Uma, duas. Uma, duas.
A energia potencial elástica é a energia associada à propriedade elástica de uma mola. Um corpo possui a capacidade de produzir trabalho quando está ligado à extremidade comprimida ou esticada de uma mola. Sendo assim, possui energia potencial, visto que o valor dessa energia depende da sua posição. É lógico, a gente dá a gente faz uma pressão na matéria. Então a gente dá uma força na matéria, ó. Eu coloco uma força na matéria, ó. Eu apliquei F, né, aqui na matéria, ó. Então quando o F sair, o F não vai sair. O que o F vai fazer? Ele vai, ó, ele vai mudar, né? Ele vai fazer assim, ó. Você aplicou o F e aí esse F ele vai vir para cá, ó. O F que você ejetou aqui vai vir para cá. Então vai ter a reação. Uhum. É igual a gente apertar um pedal de um carro, né? A gente aperta, dá uma força, tá apertando. E aí quando a gente solta, ele desaperta, né? Esse coeficiente da conexão entre o acelerador e e o, o acelerador e as bobinas, o tufão, o motor, né? As engrenagens, os pistões, né? Então isso mesmo, ó. A conexão entre o acelerador e os pistões é um dado de reação elástica, né? Pelo princípio do pedal, né? Dessa mola aqui no pedal. E da conexão sistêmica que ela transmite ao pistão. Beleza? Então olha lá. A área do triângulo. Aqui é comprovando a fórmula. Aqui a gente tem a área do triângulo. Kx, base vezes altura vezes 2, que é igual a base vezes altura, base vezes 2 ao quadrado. Então essa é a fórmula do triângulo. Então, como o triângulo é igual a... então é como se aqui fosse um aumento na área do triângulo, né? Deixa eu ver aqui. Transformação de energia. Potencial em elástico. Então é isso aqui, ó. Transformação de energia potencial elástica. A energia potencial elástica, somada à energia cinética e a energia potencial gravitacional, representam a energia mecânica de um corpo em um dado instante. Sabemos que em sistemas conservativos a energia mecânica é constante. Nesse sistema ocorre que sistemas conservativos, a energia mecânica. Nesse sistema ocorre a transformação de um tipo de energia para outro tipo de energia, de forma que o seu valor permanece o mesmo. Então essa é a dada conexão que a gente estava falando no pedal,
de transmissão para o pistão do motor, né? A injeção de gasolina para controlar a entrada de combustível que vai queimar, que vai transmitir o fogo, ou seja, a força de preenchimento de gás, né, de pulmão dentro daquela engrenagem que vai mexer por conta dessa força de gases, né? O boom jump, o Byung, o Byung jump é um exemplo de uso prático da transformação da energia potencial elástica. Neste esporte radical, amarra-se uma corda elástica e uma pessoa, e esta salta de uma determinada altura. Antes de saltar, a pessoa possui energia potencial gravitacional, pois está a uma certa altura do chão. Exato. Vamos desenhar esse exemplo aqui, ó. Que aí a gente vai lembrar de com força, ou de desenho, ou de com desenho. Então vamos pôr aqui que ele está aqui em cima de um monte aqui, ó. E aí nesse monte a gente tem uma sacata aqui assim, ó, né? E aqui a gente tem uma porta. E aí a pessoa tá aqui. E aí aqui a gente tem a corda dela, ó, né, nessa parte. E aí o que acontece? Aqui ela tá sobre uma força gravitacional, né? A gente não tem a pressão atmosférica. Então a pressão dela aqui tá bem menor do que a nossa, né? A nossa pressão tá bem maior do que a pressão dela. E aí essa gravidade também, né? Dependendo da altura que ela tá, a força gravitacional que emite nela é diferente da nossa. A dela tá bem menor, no sentido, né, só de concessões mesmo, só para atingir a gente. Ao cair, a energia armazenada vai se transformando em energia cinética e vai esticando a corda. Então, quando ela está caindo aqui, ó, quando ela dá o pulo, ela ainda está em gravitação, ela está desgravitando. Só que graças a essa corda aqui, ó, essa corda aqui, ó, em relação à prisão da corda, ela tá desproporcionando a chegada da conexão máxima, né? Que é como se no gráfico a gente tivesse aqui assim, ó, a gente está subindo a conexão da onde que a corda está fixa para o corpo dela, né? Para a descarga do corpo dela. Quando ela chega, por exemplo, aqui, ó, que é o ponto máximo, né? Essa corda, ela sofre uma elasticidade. Mas não é a elasticidade máxima, é a elasticidade decompositiva, que é sobre o efeito do peso dessa pessoa e do tamanho da corda, né? O peso, né, vai desordenar esse Byung jump. E aí ela vai sofrer aquelas determinadas variações aqui, ó. Vai ficar indo e voltando até parar. Quando a corda chega ao máximo de sua elasticidade, a pessoa volta a subir, né?
Então é aquele fenômeno que a gente falou aqui, ó. Ela chega ao máximo aqui, ó, e sobe. Depois chega ao máximo de novo e sobe. E aí depois vai chegando. A energia potencial elástica vai se transformando novamente em energia cinética e potencial, né? Então, novamente vai acontecendo. Essa transformações, né? Aqui, ó, quando ela sobe, a gente tem energia cinética e aqui quando ela desce, potencial. Cinética, potencial, né? E aí até que ela pare. Bom, então geralmente é basicamente isso, né? Essa é a reflexão aqui no canal que eu queria trazer sobre força elástica, lembrando que o mais importante de se encarregar de aprender sobre esse conhecimento é utilizar para domínio próprio, né? De si próprio e da sua consciência, da sua natureza de escolhas dentro desse inconsciente que desguarda muito dessa resolução física. Por mais por mais contraditório que pareça ser pela complexidade, a gente tem esse nivelamento de consciência para que possa ajudar você a se estabelecer dentro dessas conexões sistemáticas que ocorrem dentro das suas operações ser complexo, né? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!